Boa noite a todos. Boa noite. Sou o Jorge, sou estudante de Engenharia Ambiental e Sanitária aqui da UTFPR. E então, primeiramente, eu gostaria de fazer uma pergunta um pouco quanto pessoal a vocês. Como vocês se sentem quando veem tragédias como essas? Onde as pessoas perdem seus familiares, entes queridos, tudo que batalharam e construíram em questão de segundos. É uma frustração. É uma frustração, realmente. Mas o que causou tudo isso? Inundação. Nessa primeira, temos o leito normal. O que seria o leito normal? É onde o rio está em seu volume natural. Já o leito de enchente é quando há uma precipitação ou adição de um volume de água que fará com que a água suba até suas margens, sem que transborde. Já o leito de inundação é quando está no seu leito de enchente, sofre então a precipitação ou mais adição de água, fazendo então com que transborde a água e causando as inundações. Com isso então, pergunto, quais medidas foram tomadas em frente a esses problemas que não são ocasionados agora? Então, em 1965 foi criado o IPUC, que é o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba. E em sequência, em 1971, Jaime Lerner, arquiteto e urbanista, foi então o prefeito de Curitiba, que impulsionado pela IPUC, teve então que criar as transformações urbanas. Dentre essas ideias, foi então em 1972 criado os 3 primeiros parques de Curitiba, sendo um deles o Parque Municipal do Barigui. Essas áreas verdes então tinham como característica proteger os atributos locais, como fauna e flora, e nessas regiões geralmente eram áreas arbustivas de grande importância para Curitiba. Mas com isso, então, essas transformações urbanas tinham então que ter um intuito. Primeiramente, elas foram então abordadas a partir de um estudo já realizado anteriormente, que previa as inundações e o alagamento. Então, para isso, antes de ser criados os parques, deveriam ser feitos então os lagos, que seriam então reguladores de vazão e amortecedores de cheia para que evitasse o ocasionamento das inundações. Então, com isso, essa proteção dessas áreas verdes seria feita pela Fundação Cultural de Curitiba. Então, após feitos os lagos, seriam então criados os parques para que não fosse ocupado nenhum desses espaços de área de risco, pois áreas perto de lagos, que seriam os causadores das inundações, são áreas de risco, pois elas geralmente o solo é propício à erosão. Então, com isso seria muito ocasionado as erosões no solo, fazendo com que as pessoas perdessem suas casas facilmente, e também seria um local onde seria facilmente poluído o rio diante da proximidade das pessoas diretamente com o rio. E com isso, então, a poluição seria direta ao rio, pois devido a essa proximidade, e com isso, então, o rio seria altamente poluído e seria muito danoso para nós, pois usamos o rio diretamente ou indiretamente no nosso cotidiano sem que percebemos. Em 1966, eu achei um dos parques mais importantes criados em Curitiba, que é o Parque Tanguá, pois ele fortaleceu o vínculo entre a esfera pública e privada. Por quê? Pois essa área não era de patrimônio público, e sim de um uso privado, pois era, então, antes uma pedreira que ficou inativada por um tempo, e com isso, então, ela doou parte desse local para a prefeitura, para que eles, então, fizessem uma reciclagem desse local. Com isso, então, eles criaram o Parque Tanguá para preservar esse local e, então, ajudar a bacia do Rio Barigui, que também passa por lá, onde percebemos que havia uma pedreira e um rio. Pedreiras são altamente poluídas, elas poluem altamente o local, então poluiria altamente o rio que passaria por lá e seria muito negativo e danoso para nós. Então, chegamos ao fator principal, que seria a importância socioambiental dos parques aqui em Curitiba.
A principal, que é ambiental, seria exatamente o que eu falei anteriormente, que seria evitar a ocupação dos margens de rio, que podem ser consideradas áreas de risco. Além de ser consideradas áreas de risco, ela preservaria a flora e a fauna local e com a direta proteção dos lagos. Com isso, evitando as inundações. Esses parques também servem como os próprios reservatórios de inundação, pois quando ocorrer a inundação, o parque fará com que essa água não se expanda para a cidade. A parte social vai ser uma área de lazer, que tem função recreativa e um ponto de socialização, buscando aumentar a qualidade de vida, o bem-estar e a saúde mental. Tem um estudo que apenas 5 minutos de exercício em um local com área verde já aumenta a sua saúde mental e o seu bem-estar. Então, você ir lá, dar uma caminhada, já aumentará a sua qualidade de vida positivamente em questão de 5 minutos. Já a parte econômica ocasionou a linha de turismo aqui em Curitiba, onde passa exatamente pelo Parque Tanguá e pelo Barigui, tanto que os dois eles protegem o mesmo rio, que seria o Rio Barigui, e ele fortalece o comércio local. Mas então, nós como os engenheiros, tanto da ambiental quanto da mecânica, a gente precisa analisar os fatores que estão ocasionando o problema de uma forma geral. Então, com isso, a gente deve perceber que não foi somente a criação dos parques que aconteceu, e sim, teve um problema principal, que foi buscado reverter essa situação de uma maneira provavelmente economicamente viável, com geração de lucros e benefícios, e achar uma solução através de ideias. Então é isso que nós temos que buscar para termos uma qualidade maior no mercado. Essa parte de solucionar problemas não só de uma única forma. Achar maneiras de contornar a situação, sendo que possa gerar lucros, como vimos anteriormente a parte econômica para a cidade, e também benefícios, que foi tanto para a população, da parte de evitar as enchentes e para a parte do comércio local, mas porém ainda existem as habitações nessas áreas de risco. E essas habitações em áreas de risco promovem poluição ao rio, pois elas contaminam o rio e seriam danosas à nossa saúde. Então é isso que temos que buscar para aumentar nossa qualidade no mercado. Eu agradeço a atenção de todos, aqui estão minhas referências e agora estou aberto a dúvidas. Alguma dúvida?